Então, o vídeo do sétimo dia. Pera aí, garoto. Já tá muito acelerado, meu filho. Segura aí. Vamos ouvir ele falar. Isso aqui é um adventista, gente, que foi até o culto da CCB. Ele foi lá assistir o culto. E aí, depois que ele chegou em casa, falou, eu vou fazer um vídeo para falar bem da CCB, né? Vamos falar um vídeo? Aí a gente vai analisar o que ele vai falar. Joia? Então vamos lá. Dito isso, alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta para fazer aí? Everaldo tá aí, como sempre, CCB no roxo, mas que tá sempre me dando audiência. Eu agradeço. Tá em desobediência, né, Everaldo? Você desobedece os seus anciãos que já falou para não vir no canal dos críticos, para não dar audiência, para não clicar, que já falou, mas o Everaldo tá aqui há anos, gente. O coitado tá preso aqui, não consegue sair. O amor à Santinha é tão grande que ele não consegue sair daqui. Irmão, rapidamente, eu peço para você deixar ativado o sininho, porque tem muita gente sem o sininho ativado, por isso não estão recebendo notificações de novos vídeos. Confere aí se você está com o sininho ativado. Ele tem que estar ativado para que você receba notificações dos próximos vídeos, ok? Faça isso para que você não fique sem ver nenhum novo conteúdo que eu venha colocar aqui. Deus abençoe, segue o vídeo aí. Bom, vamos lá. Vamos ouvir o áudio aqui. Presta atenção agora. Sétimo dia e vou mostrar aqui o que eu gosto na Igreja Congregação Cristã no Brasil. Por que será que os irmãos da Congregação Cristã no Brasil são tão reverentes? Então, hoje eu quero compartilhar aqui algumas coisas que me tocaram de verdade nessa igreja e que, para ser sincero... Primeira coisa, gente, ele tá falando, por que será que são tão reverentes? Reverência não quer dizer nada, tá? Os católicos são mil vezes mais reverentes. Os hinduístas são reverentes. Os muçulmanos, então, muito mais. Eles tiram até o calçado para entrar no salão deles lá, que eles dizem que ali é solo sagrado. Então, o negócio de reverência, meu filho, isso não quer dizer... É bonitinho? É bonitinho, é bonitinho. Mas não quer dizer nada, tá? Então vamos lá, segue aí. Algumas delas eu gostaria muito que existissem em algumas das igrejas adventistas do sétimo dia também. Eu vou comentar aqui um ponto também que me deixou um pouco desconfortável numa das visitas que eu fiz na Congregação Cristã do Brasil. E no final quero compartilhar algo que mexeu profundamente comigo sobre como nós nos conectamos com Deus. Para entender um pouco mais sobre essa igreja, sobre a Congregação Cristã do Brasil, vale a pena conhecer rapidinho como tudo começou. Presta atenção, o adventista vai dar uma resumida como tudo começou. Aqui o caldo já começa a engrossar. Fica vendo o que ele vai falar, vamos ver. Não, nada melhor do que nós, né, que conhece a história melhor do que ele. Fica vendo. Então vamos lá. A Congregação Cristã no Brasil surgiu por volta de 1910, quando um italiano chamado Luigi Francescon veio dos Estados Unidos para São Paulo. E ele tinha um desejo sincero de viver uma fé mais próxima da Bíblia. Ó, nada a ver, já é mentira. Eu não sei de onde ele tirou isso aí. Eu não sei de onde ele tirou, que ele veio com o desejo de ter uma fé mais próxima da Bíblia. Isso é mentira, tá? Não tem nada a ver com o desejo de viver uma fé mais próxima. Ele disse que estava orando e Deus deu uma revelação para ele ser mergulhado na água. Eu tinha que ser batizado por imersão. Ou seja, já tinha um monte de igreja batizando por imersão. Era só ele ir para outra igreja, ué. Mas não, né? Tem que Deus dar uma tal da revelação. Não tinha nada a ver esse negócio de começar uma igreja mais pura. Isso aí é invencionice desse senhor aqui, porque não está escrito isso em documento nenhum, nem da CCB, nem dos históricos, tá? Isso aqui você já vê a passada de pano. Assim, quando o camarada quer enfeitar o defunto, rapaz, para poder falar bem do defunto, aí você já percebe que a intenção não é muito boa. Fica vendo. Com simplicidade, oração e dependência total de Deus. Aí, ele fala de um jeito que parece que o Franciscão tinha isso na cabeça. Ó, eu quero fazer uma igreja nova, que seja uma igreja que ora, uma igreja que tenha dependência total de Deus, que até hoje não tem essa dependência lá, tá? O povo nem sabe quem que é Jesus, não sabe nada. Tá? Então, aqui você já vê a passada de pano para dar uma ajeitada para CCB. O camarada olha a igreja e ele imagina coisas e essas imaginação dele, ele quer fazer dela uma realidade, como se isso fosse verdade, tá? Presta atenção, vamos ver. Ele começou pregando entre imigrantes italianos aqui no Brasil, principalmente em pequenas reuniões.
E logo, muita gente começou a se identificar com a mensagem que ele pregava. Era uma fé simples, com muita reverência, sem muitos rituais, com foco na oração, com foco... Tem nada a ver, não sei de onde ele está tirando isso, gente. Né? Ele está querendo criar uma ideia de que foi o modelo de adoração que o Franciscão criou, que foi algo que chamou a atenção das pessoas. Não tem nada a ver. Franciscão deu um golpe na igreja presbiteriana. Ele esperou o coitado do pastor ir viajar. Se não me falha a memória, o coitado foi viajar para conhecer uns parentes que estavam doentes. Né? Aliás, ele foi visitar os parentes que estavam doentes. Franciscão, aproveitando-se da ausência do pastor, ele fez a cabeça das pessoas e acho que de um grupo de 25, parece, pessoas, ele conseguiu levar embora 18, rapaz. Pensa num... Ou seja, o histórico da CCB não é nada bonito. É feio. Falar o que a CCB aconteceu, como que ela foi fundada, é feio. Não tem nada... Desculpa, gente. Não tem nada desse enfeite que esse garoto tá fazendo aqui. Isso aqui é para tentar, isso aqui parece roteiro de filme, né? Quando você tenta dar uma melhorada na imagem do caboclo para você fazer um filme bonito, né? Segue aí. Foco no batismo por imersão, na ação do Espírito Santo e numa vida de santidade. Então a ideia dele parece que foi isso. Olha, gente, vamos fundar uma igreja porque a gente quer fazer um culto mais humilde, um foco na santidade. Não tem nada disso. Esses caras inventam cada uma, né, rapaz? Pra passar pano pra CCB. Vamos ver. Vamos até chegar aqui no culto, vamos ver. A igreja cresceu muito rápido, sempre mantendo esse estilo assim, bem reservados, com cultos marcados por silêncio, reverência e muita música instrumental. Hoje a CCB está em praticamente todo o país, com milhões de membros e uma estrutura independente, que funciona sem pastores fixos, sem coleta. O que tudo indica aqui é que a CCB está com menos de 2 milhões. Menos de 2 milhões, tá? Vamos esperar aí um próximo censo aí, né? Pra gente saber quantos membros tem mesmo a CCB. A CCB não quer falar, tá? Ela não fala, ela sabe. Com a conta que eles fazem lá do número de gente que toma a Santa Ceia. Ok? Mas não tá com milhões. Fala, milhões, não. Muita música instrumental. Hoje a CCB está em praticamente todo o país, com milhões de membros e uma estrutura independente, que funciona sem pastores fixos, sem coleta de dízimos. Como assim não tem pastor fixo? O cooperador é o pastor da CCB. Só muda o nome. O que o pastor faz? Dirige o culto, é o comandante do culto, é aquele que prega o culto. E o que o cooperador e o ancião da CCB faz? A mesma coisa. É quem comanda o culto, é quem dirige o culto, é a mesma coisa. Não tem pastor fixo e não tem dízimo. A CCB só muda nome, rapaz. Mudou o nome de cooperador para pastor. Dízimo para coleta. A mesma coisa. Você acha que essas igrejas aqui apareceu do céu? As construções caem do céu. Eles vão lá orar e a construção desce do céu. O povo tá dando dinheiro, meu querido. É a mesma coisa de qualquer outra igreja. Não quer dizer que você mudou o nome, que você muda, como é que fala a palavra, a essência, como se fosse a essência. Você não muda a essência daquilo que está sendo feito. Só mudou a nomenclatura. Não tem pastor fixo, não tem dinheiro. Aí já começa a passar. A CCB está em praticamente todo o país, com milhões de membros e uma estrutura independente, que funciona sem pastores fixos, sem coleta de dízimos e com uma forma bem particular de se organizar. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção... Forma bem particular de se organizar. Ou seja, ele não falou o que é. Agora eu vou falar para você. Gente, todas as seitas são muito bem organizadas. Por que elas são organizadas? Porque em todas as seitas, todas elas, o povo entende que a própria seita, ela é algo revelado de Deus, é algo sobrenatural, que está acima de todas as outras igrejas. Então, em todas as seitas, o povo passa a pegar amor na denominação. E quando eles passam a amar a denominação, eles começam a doar a sua vida. Em todas essas seitas, o povo doa a vida. Eles dão dinheiro, trabalham de graça, alguns trabalham de segunda, domingo de graça. Eles dão a vida deles ali dentro, eles forçam os filhos a trabalhar lá também, a ficar lá dentro. Isso aí é normal em qualquer seita, meu filho. Em qualquer seita. Tá?
Vamos ouvir. Na congregação cristã no Brasil foi a reverência no início do culto. Logo de cara, o clima, quando você entra, o clima já é diferente. Quando você chega, normalmente tem uma irmã tocando órgão, que é como se fosse um piano. E não é qualquer música ali. São hinos mais lentos, mais suaves. Tem um monte de lugar que é assim, meu filho. Você já foi, né? Na missa? Você já entrou numa missa? É do mesmo jeito. Alguns têm alguma coisa tocando, outros não. Outros têm um órgão lá, aquele órgão... órgão do que mesmo? Aquele órgão lá de sopro lá, aqueles órgãos grandão, né? É um órgão, o povo entra e fica quietinho. Rapaz, ele fala como se a CB fosse algo assim, a última bolachinha do pacote, e não tem nada disso. Vamos ver. Com volume mais baixo, e isso já vai criando ali aquele ambiente de respeito e de preparação para o culto. Os irmãos vão chegando em silêncio, né? Não tem muita conversa ali. Quando muito um cochicho ali, eles falam baixinhos, não tem aquela agitação, não tem ninguém dando risada, falando alto ou andando para lá e para cá. Todo mundo já entra com o coração voltado para Deus. Gente, o povo da CCB, eles têm o culto da CCB como se fosse a graça. Por isso eles são mais reverentes. Ali é a própria graça. Em qualquer igreja, seita, que vê o culto e vê a liturgia como algo sobrenatural, revelado de Deus, é normal a pessoa ter essa reverência. Nós também somos reverentes, só que a nossa reverência é depositada em Jesus. Nós somos reverentes quando vai falar de Jesus, quando vai falar da Escritura. Nós amamos, a gente chora. O CCBano é o contrário. Eles não têm nenhuma reverência a Jesus, eles reverenciam o culto que eles fazem, que por sinal é um culto para eles mesmos. Eles fazem um culto porque naquele culto eles querem ouvir que eles serão, como é que fala? Ele será por cabeça, ele não vai ser por cauda, porque Deus tem uma grande história na vida dele, porque Deus está virando a página. É um culto, na verdade, é um culto antropocêntrico. É um culto feito para eles mesmos. Tá? Então, esse camarada está tentando, passar pano. Você pode até enganar outras pessoas que não conhecem a CCB. A gente, isso não passa, né? Vamos lá. Outra coisa que me chamou a atenção é que os homens entram por um lado, as mulheres entram por outro. Isso, de certa forma, ajuda a evitar ali conversas paralelas, né? Já transmite uma sensação de ordem e propósito. E você percebe que aquele momento é um momento sagrado para eles. É um momento em que eles realmente estão se sentindo na presença de Deus. Todo lugar, eu acho, né? Que toda igreja, o momento do culto é um momento sagrado, porque você vai cultuar a Deus. Não tô vendo nada para ficar espantado aí. Logo que eles entram, muitos já se ajoelham para orar, e esse clima de comunhão ele é muito visível. Sinceramente, foi algo que me fez refletir muito sobre como temos... Esse garoto tem que ir na missa. A CCB é a igreja mais parecida com a igreja católica que eu conheço na minha vida. A mais parecida, né? Então ele deveria ir na igreja católica, ele vai ver a mesma reverência, tá? O povo se ajoelha quando chega, ele se ajoelha, ele reza lá, ele fica esperando a hora da missa começar. Ali tem uma reverência muito grande, ninguém fala nada, né? Você vê o padre falar, ecoa a voz do padre, assim, ninguém fala nada. Vamos começar o santo culto. Eu falo, amém. Porque aqui não é a graça de Deus, porque a graça no templo cinza. Amém. É uma coisa, sabe? São análises muito sem sentido que esse rapaz está fazendo. Ele está pegando algo que é completamente comum, que tem em todas as igrejas, e tentando transformar isso em algo superior, sobrenatural. Eu acho que é mais um que está querendo inscritos, né, CCBanos pro canal dele. Como temos começado os nossos cultos também. E olha, eu que sou adventista, né, eu vou dizer para você, isso tudo faz muito sentido para mim. Lógico que faz, filho. Você tem a mesma doença. O camarada é frequentador de uma seita. A igreja adventista também é uma seita, né? Lá para você batizar, você tem que acreditar no sábado também, tá? Ou seja, não é Jesus único, suficiente salvador. Tem mais alguma coisa para você ser salvo. Lá você tem que confessar Ellen White como uma profetisa. Você tem que confessar, tá? Você tem que confessar o nome dela quando você se batiza.
Isso tudo, rapaz, é coisa de seita, brabo. Então, lógico que faz todo sentido. Porque, ou seja, a CCB, ela tem todos os aspectos. E é óbvio que você vai se sentir bem nela. Vamos ver. Primeiro, porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é... Então, meu filho, mas na CCB não é. Rapaz, você tem que... Antes de você falar de CCB, você tem que frequentar mais lá. A CCB, a Bíblia, não é a única regra de fé e prática. É a profetada. Eles vão buscar a profetada para saber qual é a regra, qual é a prática, se ele vende, se ele come, se ele casa, se ele descasa, se ele sobe, se ele desce, se ele vai para frente, se ele vai para trás, se ele viaja, se ele fica, se ele muda de cidade ou se ele não muda. Você acha que ele vai buscar na Bíblia? Não vai, ele vai buscar na profetada. Então o que esse rapaz está falando aqui é fake. A nossa única regra de fé e prática. Outra coisa também que me tocou bastante durante a minha visita à Congregação Cristã do Brasil foi o momento do louvor. Gente, que coisa linda. O ambiente é tomado por uma atmosfera de adoração sincera. Irmão, rapidamente, eu peço para você deixar ativado o sininho, porque tem muita gente sem o sininho ativado, por isso não estão recebendo notificações de novos vídeos. Confere aí se você está com o sininho ativado. Ele tem que estar ativado para que você receba notificações dos próximos vídeos, ok? Faça isso para que você não fique sem ver nenhum novo conteúdo que eu venha colocar aqui. Deus abençoe e segue o vídeo aí. Não. Aí o camarada já quer dizer que a adoração é sincera, né? Tá. Bom, isso é uma percepção sua, né? Mas que é um louvor bonito, a gente não pode negar que não é, que não tem uma orquestra bonita, que é grande orquestra. É óbvio que a música toca o coração. Só que o problema na CCB, o problema da CCB é que ela usa esse ponto bom, forte, positivo, né, para tocar as pessoas pela emoção. Ou seja, ela deixa de usar isso, na verdade, como se fosse um ato para glorificação a Deus, mas ela usa isso para tocar no emocional da pessoa. Exemplo, né? Quando você vai assistir um batismo, o que eles fazem quando eles querem forçar os jovens a vir batizar? Toca hino. Acabou? Toca outro. Eles não pregam, eles não falam de Jesus. Não, toca outro, toca hino de jovem aí, manda outro de jovem aí vem um hino da joia da coroa do Senhor, somos joia, acabou, manda outro aí, cidadão do céu, aí vai, manda outro, alegria, sinto, e vai tocando, por quê? Emoção, a orquestra na verdade é um gancho para pegar as pessoas, é um gancho, aí quando a emoção não funciona mais, o camarada, ele tem uma meta lá, pra ele tem que batizar 30 pessoas naquele batismo, só veio 15, 20, aí toca, hino, aí levantou 5 jovens, pode observar, gente, eu desafio você, vai assistir um culto da CCB agora, em qualquer lugar que você esteja aí, é lógico, um lugar que se batiza no mínimo é umas 30 pessoas, vai, quando você chegar lá, você vai ver que a hora que inicia-se o culto, já levanta 3, 4, para batizar, são pessoas que foram para se batizar. Geralmente essas pessoas são pessoas mais maduras. Quando acabou essas pessoas, que começa a tocar hino, gente, pode observar, começou a tocar muito hino, só vai levantar jovem, garotos, moças, que vão se lascar lá. Porque se essas pessoas derem uma bitoca, um outro rapaz, ou se adiantarem ali, né, um namoro para fazer alguma coisa que só faz no casamento, estão lascados. A própria igreja vai crucificar essas pessoas como pecadores de morte, né? Isso é realidade, isso é fato, não tem nem como discutir isso ou querer dizer que não é isso, tá? Então, esse negócio de que a atmosfera bonita, aquilo ali é perigosíssimo. Aquela música toda ali, se o povo tivesse focado em Cristo, né, sedento em Cristo, no seu evangelho, para anunciar o reino, isso faria toda a diferença. Seria ótimo, porque ia estar preparando as pessoas para receberem uma mensagem sobre Jesus. Agora, quando vocês têm toda aquela orquestra enorme,
3 hinos, oração, outro hino, para chegar na palavra e ficar pregando que Deus vai virar cativeiro e que vou levantar sua cabeça, todo aquele culto, todos aqueles hinos foi jogado no lixo, porque não foi feito para a glória de Deus, mas está sendo feito aquele culto para a sua glória. Dizer que Deus está na sua vida, que Ele te ama, vou levantar sua cabeça, vai mandar o seu chefe para o ministério e Deus vai dar o cargo dele para você, a vizinha que mexe com você, Deus vai entrar na casa dela agora, aí começa a falar aquele monte de absurdo. Tudo isso é jogado no lixo, irmão. Vamos ver aqui, ó. A maioria dos irmãos já começa a estudar a música ali desde cedo, muitas vezes ainda na infância. E quando não tem condições de comprar um instrumento, Deus prepara, seja por doações. Aí, ó. Estudar música? Ah, lógico que tem que estudar. Aquilo ali é uma ferramenta para se receber boa. Agora, por que esse garoto não fala sobre o estudo da Bíblia? Ele não fala, ele não vai falar isso aí. Ele vai pegar mal, vai estragar o vídeo dele todo, né? Não, vamos tentar dar coisas que ele já inventou, que já não era verdade. Imagina quando ele pega uma parte boa, que é a parte da música, ele vai inventar muita coisa mesmo, né? Vamos ver. Seja por outras formas, e logo eles já estão ali louvando a Deus com o seu instrumento, com dedicação, e isso realmente algo inspirador. Eu gostaria muito que tivesse na minha igreja também. Os músicos da igreja são realmente hábeis, eles não estão ali por acaso. Olha aí, mas sabe por que ele não vai para a congregação? Porque ele acredita na guarda do sábado. Aí lascou. O câmara tá elogiando uma seita e tá preso em outra seita. Ele acha que tem que guardar o sábado, né? Ele pegou uma regra que estava na lei, porque quando a Bíblia fala que aquela regra é perpétua até que Deus revogue. Porque quando Deus ele cria o pacto da nova aliança, a primeira acabou. Acabou, né? Não tem nem como discutir um adventista. Se você falar para o adventista, me mostre um lugar na Bíblia, no Novo Testamento, que dê uma mínima orientação para guardar sábado. Não existe. Eles têm que ficar pulando igual pipoca para tentar dizer que é para guardar sábado. Isso não existe. Isso é um absurdo. E dá para encerrar esse assunto. Você quebra as pernas nesse assunto usando Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Ali os apóstolos definiu para nós, os gentios, o que é que tem que ser guardado da lei. O que é que tem na lei que foi repassado para a graça. O quê? É ali que eles definiram. Lá eles definiram, não precisa mais circuncidar, não precisa guardar mais o sábado, não precisa guardar mais nada da lei. Só são aquelas 4 coisas. Se abster da fornicação, idolatria, prostituição, carne sufocada. É aquilo que foi definido em carta pelos apóstolos. O que passar disso é acréscimo que está passando por cima da decisão dos apóstolos, da igreja e do Espírito Santo que definiu isso. Está na Bíblia isso. Isso está na Bíblia. Ponto final. Aliás, quando eles vão falar da criação, que Deus fez o mundo em 6 dias, nem a Bíblia, os dias da criação não são os dias iguais ao nosso. Não são os mesmos dias iguais ao nosso. O nosso dia, hoje, ele contém 24 horas. O nosso dia de hoje. E como que a gente sabe disso? Como que se mede a 24 horas? Através do giro que a Terra dá em si mesma, que é a rotação. 24 horas. E aí você tem o tempo criado de um ano, quando a Terra dá a volta no Sol. Ela dá a volta na estrela do Sol, que dura aí 365 dias. Você tem aí um ano. Agora, para quebrar as pernas. O Sol e a Lua só foram criados no 4º dia. Ou seja, o tempo. O tempo, gente, foi criado quando Deus criou o sistema solar. O sistema solar é o tempo. E quando Deus cria o Sol e a Lua, ele diz lá que aquilo ali seja para marcar o tempo. E as estações e assim por diante.
Tá escrito lá. Então como que se explica o primeiro, o segundo e o terceiro dia se ainda não tinha tempo? Se não existia sistema solar? Então, gente, sabe, se for para discutir com a adventista, que eu, inclusive um dia eu estava sentado numa festinha de escola da minha filha, aí sentou 2 adventistas do meu lado, e aí o assunto andou por esses caminhos, os adventistas bufaram ali perto de mim. Eles nem sabiam que eu era cristão, né? Eu também não queria fazer questão, mas eles foram puxando assunto, aí quando a gente começou a andar, os 2 bufaram ali, porque todos os argumentos deles foram derrubados, e os que eu colocava, eles não conseguiam refutar. Eles inventavam e vai e inventa. Gente, as seitas não conseguem se sustentar diante do exame bíblico. Tá? Vamos lá, segue aqui. Há ensaios, há preparação, há estudo, e isso é visível. E mais do que isso, audível também, a gente ouve com qualidade. Os instrumentos são tocados ao vivo, nada de playback. A congregação toda canta. É lógico, rapaz, porque se trata de um culto ao vivo com orquestra, instrumento. Ana Cláudia, você tem que entender que a carta de Tiago, ele tá falando com judeu, tá? Judeu convertidos e judeus que não eram convertidos, tá? As pessoas leigas, né? Eles leem assim uma carta solta. Ele acha que a carta foi escrita hoje, ontem, e tá ali. Você tem que ver todo o contexto da carta. Quem escreveu, em que época foi, sobre por que ele escreveu aquilo, qual era o assunto, né? Aí você tem que olhar as outras cartas da frente, com as outras cartas mais para trás, mais para frente, para você ter uma ideia ali, tá? Aqui, irmão, eu acabei mostrando aqui, irmã Eunice, foi essa irmã que doou o dinheiro para o frigobar. Ela deve ter chegado agora. Irmã, eu abri aqui o aplicativo do banco para mostrar para as pessoas a entrada e saída de dinheiro de todo mundo aqui, né? Porque tem um sujeito lá que tá me chamando de golpista e tal, querendo colocar dúvidas se eu tô pegando esse dinheiro aqui para mim. Aí eu mostrei para as pessoas as doações que entraram de dinheiro e aonde que saiu. Eu mostrei ao vivo aqui, passando o aplicativo, né? Todo o balanço financeiro. Mostrei tudo aqui para as pessoas. E apareceu a doação que a nossa irmã fez. Ela tá aqui, foi essa irmã que fez, tá? E eu expliquei para as pessoas aqui, irmã Eunice, que você, quando fez a doação, que foi para comprar o aparelho aqui, né? Aqui para o podcast, ela mandou esse dinheiro, né? Através do Pix para as custas processuais. Eu falei para ela, nossa, irmã, mandou para as custas processuais, e agora? Eu não posso usar aquele dinheiro, eu não posso mexer ali de forma alguma. Todo o dinheiro que sai dali é para pagar advogado. Aí eu conversando com ela, falei, não, eu vou usar, porque a irmã doou para isso, vou fazer o pagamento, e aí a irmã vai falar isso para mim em uma conversa aqui no WhatsApp. A irmã falou, já faz, esse dinheiro foi para comprar o frigobar e tal, e eu vou printar isso e vou guardar, né, porque quando for necessário, né, eu vou mostrar para as pessoas, para ninguém achar que eu fui lá na conta das custas e usei aquele dinheiro para fazer outras coisas. Tá? E ela falou, tá tudo bem, Josafá, pode pôr, tá aqui, ó, a irmã, inclusive ela tá falando aqui, ó, sim, fui eu sim, Deus abençoe o irmão Josafá, é verdade, tá vendo? Até conversei com ela na época, né, falei, irmã, né, ali eu não posso, aquele dinheiro lá, não posso nem relar o dedo naquilo, toda vez que eu vou mexer ali para fazer algum movimento, é pagamento de advogado ou de algum documento que tem a ver com as custas processuais, tá? Simplesmente assim, tá? Essa irmã não queria falar, não queria mostrar, é óbvio, ela falou, não, já falei, eu quero doar. Eu falei, mas irmã, infelizmente, eu vou ter que printar, porque senão, já sabe, os CCBanos ficam inventando coisas de mim, inventando, ainda mais se eu estiver mostrando aqui e aparecer uma saída de dinheiro e eu não explicar, aí vai ficar ruim, tá? E ela falou, então tá bom, já faço, se for preciso, pode mostrar então, que ela fez a doação e nem queria aparecer, né? Que a maioria das pessoas fazem isso, né? As pessoas, quando não fazem para querer glória, ela faz apenas para querer ajudar. Então essa irmã Eunice, tá? Foi quem fez a ajuda, e eu falei para eles lá, a irmã não tava com, ó, essa irmã tá sempre aqui, pode ser que ela apareça aqui depois, tá? Então,
foi só para mostrar para vocês. Para quem tem dúvida, entra de volta no começo da live e você vai entender. Ok? Bom, vamos lá. Presta atenção aqui, vamos ouvir. Junto, em alta voz e em unidade. Pera aí. Eu quero dizer que nós amamos essa irmã, Ana Cláudia de Melo Campanha. Amamos você, viu, irmã? Eu falo isso de coração mesmo, porque eu não tenho negócio de ficar alisando ninguém, tá? Eu não faço isso, não. Mas essa irmã tá aqui há muito tempo no canal, ela apoia o nosso canal, ela é adventista, e eu tenho muito respeito por essa irmã, muito carinho por ela também, tá bom, minha irmã? Mas do mesmo jeito, irmã, que eu faço a minha crítica, e às vezes pode parecer dura a CCB, se eu tiver que mencionar a igreja que você tá, eu vou mencionar no mesmo ímpeto, mas eu não quero dizer, eu não tenho nada contra a irmã, ao contrário, eu amo e admiro a irmã. Tá bom, irmã Ana Cláudia? Tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui o que esse irmão tá falando aqui. Com a orquestra, numa só melodia, eles cantam alto. É impossível não se emocionar. O louvor, ele sobe aos céus. Dá pra perceber que ele sobe aos céus. Os hinos escolhidos pelos próprios irmãos são os hinos que são cantados. Eles escolhem, cada um pedindo um hino. Torna tudo ainda mais participativo. E o conteúdo dos hinos é riquíssimo. Falam da volta de Jesus, da graça de Deus, da graça de Cristo, do arrependimento. Pausa para nós comentar aqui. Hinos que não foram eles que escreveram, tá? Os hinos que a CCB escreve têm outro sentido. Outro sentido, tá? Tá louvando a palavra deles, que é a pregação deles, tá? E mais um monte de outra coisa, ok? Então, querer dizer, o CCBano, gente, o CCBano mesmo, a cúpula que tá lá agora, eles não têm condições, nem capacidade teológica para escrever aqueles hinos que são mais cristocêntricos. Eles não têm essa capacidade. É só ver a pregação deles. Eles não sabem o que é evangelho. Eles não sabem o que é graça. Então, quando você pega um hino da CCB, que é bem cristocêntrico, é um hino que está louvando, isso não é fruto deles, tá? É fruto dos hinos da Associação Ítalo-Americana, tá? Que eles foram melhorando o inário que não era deles. O inário 1 era deles? Não. Eles melhoraram o inário 2. Irmão, rapidamente, eu peço para você deixar ativado o sininho, porque tem muita gente sem o sininho ativado, por isso não estão recebendo notificações de novos vídeos. Confere aí se você está com o sininho ativado. Ele tem que estar ativado para que você receba notificações dos próximos vídeos, ok? Faça isso para que você não fique sem ver nenhum novo conteúdo que eu venha colocar aqui. Deus abençoe, segue o vídeo aí. E aí, do inário 2, melhoraram pro inário 3. Mas é o 1 ainda. E do 1 pro 4. Só no 5 que eles mudaram a ordem dos hinos e trocou bastante palavras para dar a ideia de que eles fizeram um inário novo. Mas eles, praticamente, é quase um plágio, né? Ou seja, eles mudaram bastante coisas. Caso tenha algum processo no futuro, eles possam dizer que é um inário novo. Mas você sabe que não é, né, irmão? Todo mundo sabe, porque vê que só mudou os hinos de lugar e alterou umas palavrinhas ou outra, mas o CCBano de verdade não tem condições teológicas para escrever um hino cristocêntrico. Vamos ouvir. Falam da santidade, do cuidado divino, são hinos que tocam a alma e eles pregam por si só. E como adventista, isso tudo faz muito sentido para mim, porque antes de mais nada, a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, ela fala sobre a importância do louvor, que é feito com excelência e com reverência. Agora, deixa eu comentar uma coisa aqui, que eu prometi no começo, que me deixou um pouco desconfortável em uma das visitas que eu fiz à Congregação Cristã no Brasil. Foi a questão da recepção e da despedida com as visitas. Eu não estou falando aqui de chamar a visita lá na frente, de pedir para levantar a mão, ou qualquer outra prática, que é muito comum em outras igrejas pentecostais. Não é isso, mas a recepção faz parte do que a Bíblia ensina. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 9, está escrito: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. E ser hospitaleiro envolve pelo menos um sorriso, um boa noite, um seja... Isso não tem nada a ver com esse cara tá falando. Só porque ele entrou numa igreja e o porteiro não quis sorrir para ele, ele já tá achando ruim, tem que ser hospitaleiro. Irmão, a minha comum, na mesma comum, tinha um ranzinza lá que nunca riu para ninguém, o homem era brabo, e tinha outros porteiros lá que eram super gente boa. Isso vai de pessoa para pessoa, irmão. Sabe, isso aqui já passou da conta, né?
Teve uma coisa que não é boa lá. O que que é? O porteiro não riu pra mim, ele não foi hospitaleiro. Bem-vindo, não precisa ser lá na frente, a pessoa que tá ali na recepção. Na visita que eu fiz, infelizmente, isso não aconteceu. E eu não estou aqui dizendo que toda a congregação, todas as igrejas no Brasil agem, a congregação cristã no Brasil agem dessa forma, longe disso. Mas existe um contraste que me chamou muita atenção. Mas, camarada, se você sabe que é um problema individual, por que você tá falando que a CCB deveria fazer tal coisa? Blá, blá? Essa parte eu já defendo a CCB, porque não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver um comportamento individual de alguém. É um comportamento individual do porteiro que não gostou de você, sei lá, às vezes achou você feio e não quis te cumprimentar. Ou viu que você não é da CCB, viu ele percebeu que você tava sem gravata, barba mal feita, ele falou, isso aí é criatura. Isso é uma criatura, não vou saudar dessa criatura, não. Tem uns que te olham desse jeito, mas a CCB não tem culpa, tá? Gente, eu quero pedir pra você, dar uma olhada se o sininho tá ativado. Ele tem que estar pretinho lá para todas. Tem que estar escrito todas. Você vai lá e ativa para todas, para que você receba notificação dos próximos vídeos e lives, tá? Então dá uma verificada aí agora, tá? Dá uma parada agora, vamos lá, para aí e olha. Olhou? Ó, ativou? Joia. Vamos voltar com o garoto aqui. Esse garotinho também tá chato, hein? E mentindo, enganando, falando coisa que não era verdade. Agora tá achando ruim porque o porteiro não sorriu para ele. Todas as congregações seguem o costume de saudar os irmãos com o ósculo santo, ou seja, com um beijo no rosto, como sinal de comunhão, e isso é bonito. Mas quando essa demonstração de afeto acontece somente entre os irmãos, e as visitas são deixadas de lado, sem nenhum boa noite, sem, né? Aí fica um pouco desconfortável, sim. E eu repito, isso pode ser feito com reverência e com ordem, essa recepção. Ninguém precisa transformar a recepção em um evento barulhento. A pessoa pode sim, no final do culto, dar um abraço, dar um Deus te abençoe, um volte sempre, com carinho, com respeito, sem exaltar o ser humano, sem pressão, sem constrangimento, mas com amor cristão. Isso pode ser feito. É claro que algumas pessoas preferem passar despercebidas, isso é verdade. Mas tem que haver um equilíbrio aí. Ninguém precisa ser anunciado lá na frente. Mas também não pode sair pela porta da igreja como se fosse invisível. Porque às vezes, o que segura alguém numa igreja não é a pregação, não é a música, é o abraço, é o sorriso, é o acolhimento. E isso não significa adorar o ser humano. Porque Jesus falou que você, ser humano, tem que... Ai, meu Deus, é um sermão chato, né, rapaz? Que tem? Se um quer cumprimentar, o outro não, isso não faz diferença. Se a pessoa estiver lá, foi lá para ouvir uma pregação, só porque o porteiro não sorriu para você, você não vai mais voltar? É porque você tem que ir para outro lugar mesmo. Vá para um botequim, então. Ser sal e tem que ser luz na terra. E só para deixar bem claro, eu não estou aqui dizendo que todas as igrejas adventistas são perfeitas nesse aspecto. Olha o CCBano. O CCBano fica todo feliz, gente. Eles adoram a Santinha, eles ficam muito alegres. Olha aqui. Esse adventista saiu da CCB igual a rainha de Sabá. Saiu do palácio do rei Salomão. É desse jeito mesmo, né? Eles ficam tudo maravilhados com a Santinha deles. Ai, meu Deus, a minha Santinha tá sendo elogiada. Ai, que maravilha. Ai, Santinha. Há igrejas adventistas que também falham na recepção. A diferença é que dentro da nossa estrutura há treinamento. Eu acredito que na CCB também, mas dentro da nossa estrutura há preparo, há incentivo para recepcionar bem. E em muitas igrejas isso é levado a sério, sim. No fim das contas, meus irmãos, defeitos todas as igrejas têm. Eu não estou aqui para discutir doutrina. Eu não estou aqui para discutir véu, para discutir sábado, para discutir uso de barba ou não uso de barba ou costume. Eu estou aqui para falar de atitudes cristãs. Eu quero me deter naquilo que tem de bom nas igrejas. Inclusive, quero fazer vídeos sobre outras igrejas também. Ai, já deu para ver o interesse. Ele quer falar bem, essa é a ideia. Eu não tô aqui, mas eu tô aqui pra falar. Só fudeu, mas tô aqui pra falar bem das igrejas. Eu quero falar bem de uma outra igreja também. Olha. Porque o que mais a gente vê na internet é gente brigando, xingando, atacando por causa de uma divergência. As pessoas... Não, Lúcio, lá não vai ter. Lá já tem estudo bíblico há muitos anos. Já há 2 anos aí, 3 anos aí, eu acho, de estudo bíblico, tá?
com senhoras de idade, gente mais nova, estão todos aprendendo muito. As pessoas estão ficando cada vez mais alegres, mais maravilhadas, porque estão aprendendo na Bíblia a palavra de Deus. Já tem, querido. A Bíblia para nós é em primeiro plano, sempre. Vamos ver. Estão tão preocupadas em odiar o que é diferente que se esquecem de ver o lado bom das igrejas. E eu falo isso como adventista, porque eu sei o que é isso. Ninguém fala do projeto Caleb, por exemplo, da Igreja Adventista, que ajuda comunidades, pessoas vulneráveis, com mutirão de serviço, com ajuda. Aí, os espíritas dão um show em vocês. Adventista, congregação. Os espíritas dão uma chapuletada nessas pessoas. Porque os espíritas, além de ajudar individualmente, eles criam. Eles não têm templo. Você pode ver lá o espírita lá. É uma casinha pequenininha lá, que bota lar, luz, não sei o que lá. Lar de luz, eles colocam. Uma casinha, alugam um lugarzinho. Mas eles constroem asilo, orfanato e não sei o que lá mais. Eles dão um show. Por quê? Eles acreditam, porque ensinaram para eles, que a salvação é por obra. Eles eram pessoas más, parece que tem alguma coisa a ver com isso. Eles eram pessoas muito más no passado, aí eles precisam ser uma pessoa muito boa agora nessa encarnação, para ele poder se redimir, é alguma coisa mais ou menos desse tipo aí. Ele precisa se redimir, né? Então, eles fazem muitas vezes mais boas obras do que os adventistas e os da congregação junto. Se você for juntar eles, não dão um chinelinho perto do que os espíritas fazem. A Igreja Católica, então, dá uma lapada em vocês. É a igreja que mais tem, Casa de Misericórdia. Foi criada e inventada pela Igreja Católica. Eles têm orfanato, eles têm casa de recuperação, eles têm tudo que você imaginar, eles têm. Esse negócio de querer dizer que vocês fazem uma coisinha boa, para querer dizer que são melhores e especiais, é só para quem não tem a cabeça no lugar, para realmente analisar o que está em sua volta, é que vai acreditar nessa conversa furada. Segue aí, vamos ver. Ninguém fala do projeto Quebrando o Silêncio, que combate a violência doméstica e o abuso. Ninguém fala dos desbravadores que salvam crianças e adolescentes de uma vida de rua. A irmã tá falando, que eu não quero entrar nesse debate, eu tô me segurando aqui. Ela está falando que os livros da Ellen White não substituem a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé, mas os livros da Ellen White são obrigatórios. Olha só, são obrigatórios para você ler. Primeiro. Segundo, são considerados inspirados. Se são inspirados, estão no mesmo nível da Bíblia. Não tem como você falar que o negócio é inspirado, mas está abaixo da Bíblia. É a mesma coisa a CCB, quando fala que o tópico é inspirado, que foi Deus que revelou. Então, querer dar uma outra... é fácil, irmão. Você vai na nomenclatura que eles colocam e não se deixam levar pelo argumento deles. Porque eles sabem que o troço é inspirado, eles sabem que o troço lá tem o mesmo peso de igualdade do que a Bíblia, mas ele tenta passar pano e dizer que não. Mas aí quando você pergunta, é inspirado por vocês? A gente acredita que é. Você já quebrou as pernas deles. Ou seja, essa argumentação que vocês têm de que não é, já foi jogado no chão. Porque se é o mesmo espírito, então tem a mesma autoridade, o que está escrito. E pergunta para ela também, você tem que confessar o nome dela para ser batizado? Olha que absurdo, gente. Não é mais o nome de Jesus só. Você tem que confessar o de Jesus e o da profeta. Você tem que confessar que ela é profeta. Como que eu vou confessar que aquela mulher é uma profeta? Sendo que a mulher fez um monte de profecia falsa, que não se cumpriu. Irmão, rapidamente, eu peço para você deixar ativado o sininho, porque tem muita gente sem o sininho ativado, por isso não estão recebendo notificações de novos vídeos. Confere aí se você está com o sininho ativado. Ele tem que estar ativado para que você receba notificações dos próximos vídeos, ok? Faça isso para que você não fique sem ver nenhum novo conteúdo que eu venha colocar aqui. Deus abençoe e segue o vídeo aí. Olha, irmã, eu oro muito por você, minha irmã, tá? Eu oro muito pra irmã, tá bom, minha irmã? Eu gosto da irmã, de verdade, tá?
Vamos terminar de ouvir aqui o Adventista. Ali nas drogas ou viciadas em telas, ensinando as crianças a andar no caminho do Senhor. As pessoas só querem focar no que tem de errado, ou no que elas acham que é errado. Quem quer falar mal da congregação vai falar mal do véu, vai falar da questão de barba, vai falar... Não, eu não falo disso aqui. Eu não falo disso aqui. Quebrou as pernas. De costume, vai chamar de seita, como nós também somos chamados de seita, por pessoas que nem sabem o que significa a palavra seita. Quem quer falar mal da igreja adventista vai Eu sei o que é, e já expliquei aqui. Eu sei o que é seita. falar do sábado, vai falar de Ellen White. E eu vou repetir algo que eu sempre falo. Jesus não vai voltar para buscar placa de igreja. Rapaz, que bonito você tá falando. Isso é só discurso, porque na prática não funciona. Pergunta pra ele se ele tá disposto a sair da igreja adventista. Ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Ué, mas você acabou de falar que placa não salva, você tá com medo de sair daí? Não, por que você não vai pra CCB então? Porque a CCB lá não guarda o sábado, a CCB não tem o Ellen White. Ele vem para buscar um povo que está espalhado por aí esperando Jesus. Um pouco aqui, um pouco ali. Toda a igreja, toda a denominação tem os seus salvos, os seus perdidos. Tem o trigo e tem o joio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se eu esqueci de mencionar aqui alguma coisa boa, coloque aqui nos comentários. Irmão. Irmã, tá? É só me avisar, entre em contato comigo, tá? Por esse Pix é um e-mail. Por esse e-mail, você me manda o e-mail e eu vou te passar o meu WhatsApp pelo e-mail. Não, vou passar agora, vai. Passo para todo mundo mesmo, para quem quiser ver. Ó, esse aqui é o meu contato, tá? Inclusive, quem quiser mandar uma mensagem agora aqui, quer que eu coloque aqui para as pessoas ouvirem, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, por voz, por escrita. Ou se você quiser telefonar e participar ao vivo aqui, telefonar, você liga pro celular e eu consigo colocar ele aqui para todo mundo ouvir, tá? E eu consigo colocar, se você quiser, tá bom? A irmã Ana, pega esse número aí e a gente marca, tá? A gente marca aqui pra gente poder falar um pouco sobre adventismo então. Tá? Eu vou fazer perguntas aqui, as coisas que eu acredito, vou te questionar, vou te pressionar, tá bom? E assim por diante. Deixa eu ver aqui. Bem que eu nunca fui de lá, tá? Por isso que eu me atenho a falar de CCB. Eu já falei aqui, ó, eu falo de CCB porque eu conheço mesmo, eu não vou tomar bolada nas costas, tá? Mas, como a gente comentou de adventismo aqui, e a irmã quiser, pode marcar aí, então, vem aqui, a gente marca uma live, e aí eu vou te questionar, e você pode dar as suas respostas. E será muito bem recebida, né? Eu vou te tratar com toda a cordialidade, educação, né? Porque eu faço isso e porque eu também gosto muito da irmã, tá bom? Gosto mesmo, respeito você e todos os demais que estão aqui comigo por tanto tempo, tá? Roger, dá um salve pra você, irmão, salve aí, né? Tem muita gente aqui, ó, Letícia, que é muito bacana, muito nota 10, tá sempre aqui. Deus abençoe a irmã Letícia, tá? A irmã Manuela, então, não tenho nem o que comentar da irmã Manuela. É uma moça jovem, inteligentíssima, tá? Argumentos bíblicos, sabe muita coisa, sabe muito de teologia, né? Meus parabéns para essa moça, né? E tá sempre aqui no meu canal, apoiando o meu canal. E no dia que eu falar bobagem aqui, a Emanuela, como os demais aí, vocês podem me corrigir. Falo de coração, gente. Pode ser que eu fale alguma bobagem aqui, que não seja correto segundo a Bíblia, e eu vou voltar atrás porque a minha consciência é cativa das escrituras sagradas. Eu amo as escrituras, tá? Aqui tem a irmã Eunice, que eu já falei muito dela aqui também, né? É uma amiga, a irmã Eunice, né? Ela já se tornou amiga. Tem a irmã, que eu não tô vendo ela aqui, escrito aqui, a Marinete também, um grande abraço pra Marinete, a Marinete também é amiga. Tem essa outra jovem aqui, a Vitória, já fez até live comigo, uma boa moça, inteligente, né, temente a Deus, e eu desejo tudo de bom pra você, viu, Vitória? Vitória Martino, né, Martinho, o Alexandre também, que já tá aqui há um tempão, Deus abençoe, também tem uma criança especial, como eu também tenho, né? Já conheci eles pessoalmente, ele e a esposa dele são nota 10, tá? E me perdoa se eu esquecer mais pessoas aqui, né? Mas aqui, ó,
O Claudinei também, que já tá um tempão aqui no canal. Deus abençoe, irmão Claudinei, tá? Deus te guarde e te abençoe também, que já tá um tempão aqui, que dá apoio aqui no canal. Aqui a Marinete, tá aqui, ó. Deus abençoe, meu Marinete, tá? Joaquim Martins também. Deus abençoe, irmão Joaquim. Muito, meu irmãozão, viu? Que Deus guarde você também. Aí, ó, que legal. Verdades bíblicas, guardião da fé. Irmão Josafá, sou adventista e sigo o seu canal há muito tempo. Deus abençoe, irmão, tá? A irmã Eunice também. Deus abençoe, irmã Eunice, grandemente. O irmão Flávio aqui, não precisa nem falar, não. O Flávio, ele é até moderador do canal, né? Deus abençoe, Flavinho. O Adriano também, que tá aqui um tempão. Eu amo essa foto dele aqui, rapaz. Ele com as crianças dele, a nenenzinha no colo, né? Muito nota 10. A irmã Kátia também, Kátia Santos. Deus abençoe, irmã Kátia. Você também com essa foto com seu esposo aí, nota 10 para você, tá? E os demais, todos vocês que estão aqui, tá? E a irmã Cláudia, que eu já falei dela também, né? A irmã Cláudia. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no WhatsApp. Tem um irmão que tá mandando aqui, Marino Lúcio de Oliveira. Paz e graça, amado irmão Josafá. Deus abençoe, irmão Marino. Deus abençoe você e guarde, tá? Se você quiser participar e às vezes não quer mostrar sua cara, ó, faça uma ligação. Liga, ó. Deixa eu ligar pro Josafá. Liga aí e você faz o seu comentário, você faz a sua pergunta, né? Você tira a sua dúvida, não sei o que você quer falar, né? E eu te respondo, tá bom? Rodrigo Custódio. O Alexandre está me perguntando se vocês, os adventistas que estão aqui, se conhecem o Rodrigo Custódio. Jamile também, nota 10, irmã Jamile. Deus abençoe, irmã Jamile, viu? Que Deus guarde você também, minha irmã. Irmã Jamile, nota 10. Participa lá com a gente. E os CCBanos, né, gente? CCBanos que não me esquecem, eles não me largam, eles estão sempre aqui, né? Eles gostam daqui. Eu vou colocar o link agora aí, né? Os irmãos que quiserem entrar, participar, o Carlos que tá aqui também. O Carlos é antigão aqui também, né? O Carlos é velho aqui, ó. Malaquias diz: atentai-vos para a lei que enviei a meu servo Moisés para todo Israel. Nós somos israelitas que seguirem a lei? Aí tá certo. Isso aí deixa que eu vou ter umas perguntas boas pra Ana. Isso. Vai lá, Alexandre, assistir o jogo do Corinthians, tadinho. Vai lá, filho. Vai. Você não gosta daqui, meu filho. Pra que você tá aqui se torturando, né? O irmão Adelmo também. Deus abençoe, irmão Adelmo. Só CCBanos chato. Os caras não gostam do canal e fica preso aqui, né? A irmã Pedra Moraes. Deus abençoe, irmã Pedra. Tá? Deus guarde a irmã. Proteja a irmã. Eu vou colocar o meu link aí, o link para entrar. Vamos botar aí o link. Bom, o garoto aqui terminou, né? Falou aí, passando pano para CCB. Você vê que realmente estão tentando, como é que fala? Estão tentando ganhar visualizações, né? Ele já deixou claro que ele vai falar de outras igrejas, falando bem das outras igrejas também, né? Então a ideia é trazer o público de todas essas igrejas, né? Falando bem delas. Gente, acabei de colocar no chat aí, fixei ele aí em cima, tá? O link para poder entrar aqui, tá bom? Esse é o link para poder entrar no canal. Aliás, aqui na live, ao vivo. Eu sou CCBano, amo o teu canal. Amém, irmão. Olha aí que bacana. Amado Luiz França. Essas pessoas que amam meu canal, gente, são pessoas simplesmente coerentes. Eles estão lá, mas são coerentes, ou seja, eles não conseguem fechar os olhos para a realidade, para a verdade, não dá. São pessoas que, graças a Deus, eles amam a verdade antes da CCB. Eles amam em primeiro lugar a CCB. Um grande abraço para o Alessandro, querido irmão Alessandro, aí de Limeira, São Paulo. Você e sua casa, sua família, irmão Alessandro. Um grande abraço para você, tá? Julian não precisa nem falar, né? Julian é parceiro aqui, né? De luta, de pegada aqui. Deus abençoe, irmão Julian. Ó, tá verdade, rapaz. O Julian tá 1 ano aqui como parceiro em membresia do canal, ajudando ali, ó. Quando você se torna membro, irmão, R$ 6,99,
que é R$ 6,99? Não é nem pão você compra com isso. E não é por semana, não é por dia, é por mês, para ajudar o canal. Você podia entrar aí para ser membro, falar, eu quero ser membro do canal do Josafá. Clica para ser membro e ajuda. Você não vai nem ver isso lá no essa diferença lá no seu cartão. Você nem vai ver isso aí. Ok?